Semana passada nós começamos a falar sobre a vida de José. E se você faltou semana passada, eu queria te encorajar a entrar lá no YouTube, no canal da nossa igreja. Procura lá, Igreja Batista do Redentor Americana. Tem as mensagens lá, ouça, para você pegar o fio da meada aí, tá bom? Começamos a falar sobre José do Egito. E hoje nós vamos continuar por mais algumas semanas. O tema que eu quero conversar hoje é fidelidade ao alcance de todos. Fidelidade ao alcance de todos. E para que essa palavra do Senhor, não a minha, possa te abençoar, eu queria te convidar a orar mais uma vez. Por favor, feche os seus olhos. Eu quero primeiro que você ore e fale com o Senhor, pedindo pelo seu coração nesse momento, para que a palavra do Senhor possa cumprir o papel dela. Senhor amado, diante da Tua palavra, nós abrimos o nosso coração. E diante do Teu Espírito Santo, nós abrimos a nossa vida toda, pedindo que o Senhor fale conosco. Fala, Deus, com cada um na sua realidade, no seu contexto de vida, no seu momento de vida. Mas que esse tempo seja marcado pela Tua voz no nosso meio. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O ano de 2019 tem nos ensinado algumas lições já muito tristes, em 2 meses. E uma das lições que nós temos aprendido como país é que em um instante a vida muda completamente. Está aqui algumas imagens. Mais ou menos 3 semanas, dia comum, se não me engano era uma segunda-feira, na hora do almoço, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, as pessoas num dia comum, sentadas para almoçar, conversando do que elas estavam fazendo, as pessoas na empresa ali na Vale do Rio Doce, as pessoas da cidade, um dia comum. De repente a barragem se rompe, em questão de segundos. A lama desceu, avassaladora, e para aquelas pessoas, a vida mudou completamente. Até agora são mais ou menos 166 mortos já confirmados, fora os que estão desaparecidos. Mas quantas vidas foram totalmente mudadas por causa desse evento? Pessoas que perderam, pessoas que morreram, pessoas que perderam tudo. Quanto tempo precisa para a vida mudar completamente? Um instante. Poucos dias depois, 10 dias atrás, numa madrugada, um ar-condicionado pega fogo e 10 meninos do Flamengo, jogadores da base ainda jovens, não conseguem escapar do fogo e perdem suas vidas numa noite, num instante, alguns minutos. Quantos sonhos ali foram interrompidos? Quantos planos, quantas expectativas, em questão de instantes, evaporaram? Essa semana, o jornalista Ricardo Boechat apresentou o programa da Bandeirantes de manhã, veio para Campinas fazer uma palestra, ia voltar para continuar os seus jornais, de helicóptero, dá uma pane, cai na Anhanguera e todo mundo já sabe o que aconteceu. Ele e o piloto morreram. Quanto tempo demorou para o helicóptero cair? Segundos. Uma carreira, um legado talvez, quer que você goste ou não, mas quantas coisas foram ali interrompidas? 2019 tem nos ensinado isso, nos lembrado que a vida muda de repente. A história de José não foi diferente. De um instante para o outro, a vida de José mudou completamente. Virou de cabeça para baixo. Ele saiu para vir encontrar os irmãos. Esse é o final do capítulo 37. Um dia comum, ele saiu para encontrar os irmãos. E nunca mais voltou para casa. Nunca mais voltou para casa. Ele começou o dia de um jeito e terminou de um jeito que ele jamais poderia imaginar. Começou o dia, vou encontrar meus irmãos.
e terminou o dia com a vida desmoronada, sendo vendido como escravo pelos seus irmãos como vingança. Então, a vida é assim, do nada, as coisas mudam completamente. Então, como eu disse, a história de José, apesar de ter acontecido 3.400, quase 4.000 anos atrás, ela é muito parecida com a nossa. Porque talvez você já teve a experiência de, por um telefonema, um e-mail, um diagnóstico, um resultado, a vida muda completamente de rumo, não é? Então a vida de José é muito parecida com a nossa em muitos momentos. Então eu queria olhar com você hoje o que aconteceu com José nesse turbilhão todo que ele passou. E a gente vai tirar algumas lições aqui para a nossa vida, mais precisamente 3 lições sobre fidelidade. Nosso assunto é fidelidade ao alcance de todos, independente da circunstância. A primeira lição é sobre a fidelidade soberana de Deus, antes da gente falar de José. Fidelidade soberana de Deus. E eu quero ler o texto junto com vocês, tá? Agora a gente vai do capítulo 37 para o capítulo 39, tá? Pula o capítulo 38 e vai para o capítulo 39. E a história diz assim: José havia sido levado para o Egito. E isso aqui foi a confusão na vida dele. Ele jamais planejou isso. Onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou como escravo dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Está aqui a confusão na vida de José. De um instante para o outro, acabou a vida que ele conhecia. Versículo 2: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Olha, gente, é tão maravilhoso isso aqui. A história de José começa então na casa desse homem chamado Potifar, que era um homem muito importante, o chefe do serviço secreto lá de Faraó. Mas eu quero pensar com você sobre José nesse primeiro momento. Ele não estava planejando estar naquela condição. Ele estava num lugar estranho, totalmente estranho. Foi levado para um outro país longe. Ele estava numa situação totalmente desconfortável. O Salmo 105 fala de José e fala que ele foi ferido pelas algemas e pelas correntes no pescoço e nas mãos, porque ele foi levado como escravo. Ele estava numa posição desconfortável, num lugar estranho. Ele estava longe de tudo, longe de todos, sozinho, e sem ter a menor ideia do que estava acontecendo na vida dele ou do que ia acontecer. Porque um dia ou alguns dias antes ele estava em casa com o pai dele. De repente os irmãos jogaram ele no buraco, venderam como escravo. No outro dia ele estava no Egito, estava sendo vendido como escravo. O que aconteceu? Dá para tentar imaginar o coração de José no primeiro versículo? O que está acontecendo? Não foi isso que eu planejei. Não era isso que eu queria. O que vai ser de mim? O que vai acontecer? Ele devia estar apavorado, humanamente falando. Mas aí vem o versículo 2. O versículo 2 que diz: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Apesar de toda a adversidade, Deus estava com ele. Deus permitiu tudo o que aconteceu com José. Deus permitiu. Deus permitiu que os irmãos fizessem aquilo. Não foi Deus que Deus não estava, como é que se diz, concordando com o pecado, mas Ele permitiu. Deus permitiu tudo isso, mas Ele não abandonou José. Pense nisso. Deus permitiu, mas Ele não abandonou. Isso faz toda a diferença para a gente. Sabe por quê? Porque na nossa vida vai acontecer isso. Igualzinho José. Vai ter momentos que as coisas vão dar errado. Você já sabe disso, já aprendeu, né?
Eu também. As coisas vão dar errado na nossa vida. Vai ter momentos que as coisas vão sair do controle. E você olha para a sua vida e fala assim: não é isso que eu queria. O que eu faço? Vai ter momentos que a gente vai se sentir sozinho. Você olha, não tem ninguém para você abrir o coração ou para você se apoiar. Vai ter momentos que a gente vai ser traído. Os irmãos traíram José. Vai acontecer conosco também. Vai ter momentos que nós vamos talvez ser abandonados. Ou talvez, como José, talvez nós vamos ficar apavorados em algum momento. E tudo que você, se você tivesse um botão para desligar esse pesadelo, você faria. Tem momentos que a vida fica assim. Não tem? Tem. O Valmir acabou de contar. Um vale da sombra da morte. Ninguém escolhe passar por isso. Ninguém escolhe ser traído. Ninguém escolhe ser abandonado. Mas acontece. Por isso eu quero dizer para você, em nome de Jesus: Deus está com você. A Larissa falou isso, ela nem sabia. Ela falou exatamente o que eu ia dizer. Independente da circunstância, Deus está com você. Ele esteve com José, Ele está conosco. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tem dúvida sobre alguma coisa? Deus é o nosso socorro bem presente. Ele permite, mas Ele não nos abandona. Ele vai permitir coisas na sua vida, na minha vida, coisas difíceis, que a gente não escolheu, que a gente não queria, que a gente não gosta. Ele permite e Ele não nos abandona. Ele está bem presente na hora da angústia. Meus queridos, nunca se esqueça disso. E se Deus permite situações na nossa vida, situações difíceis, é para moldar a nossa vida, para moldar o nosso caráter. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas às vezes Ele precisa aumentar a temperatura, às vezes Ele precisa apertar uns parafusos da nossa vida, porque Ele quer nos ajustar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos corrigir, e Ele quer nos preparar melhor para o seu propósito. Então, ainda que seja muito difícil às vezes a gente acreditar e lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, eu queria deixar isso muito bem reforçado. Deus tem o controle de todas as coisas e Ele jamais perde o controle. Ele permite, mas Ele não nos abandona. Não se esqueça disso, gente. Não se esqueçam disso. Eu queria contar um testemunho aqui de um amigo meu. Nós crescemos juntos, né, amigos de infância. Depois estudamos juntos no seminário. Depois trabalhamos juntos na mesma igreja, em Campinas. E aí, uma hora eu fui para Londrina e ele foi para os Estados Unidos fazer um mestrado. O nome dele é Marcelo e eu pedi autorização para contar o testemunho dele. Ele era casado, tinha 2 filhinhos bem pequenos e foi para os Estados Unidos fazer um mestrado. No primeiro ano que eles estavam lá, a esposa dele, Amanda, foi diagnosticada com câncer no mama, câncer de mama. Num país diferente, fazendo um curso muito difícil, numa situação de muitas limitações, com 2 filhinhos bem pequenos, a esposa com câncer. Deus permite, mas não abandona. Passou o primeiro ano, o segundo ano, o curso de 4 anos. Hospital, exame, tratamento, muitas lutas, gente. A gente acompanhou tudo à distância, muitas lutas. Mas ele sempre firme, sempre firme. E ela também. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano,
4 anos nos Estados Unidos fazendo um mestrado com a esposa, lutando contra o câncer. Uma situação muito difícil, com os filhinhos pequenos. Aonde está Deus nisso? Ele está bem presente na hora da angústia. É lá que Ele está. Ele terminou o curso. Terminou muito bem o curso, aliás. Eles voltaram para o Brasil, ela ainda com câncer, com muitas dificuldades, aí o corpo vai definhando. Ela era muito jovem ainda, 30 e poucos anos. E depois de um tempo ela faleceu. O Senhor a levou. E ele escreveu o seguinte. Vai ser difícil ler, mas tudo bem. As muitas visitas médicas, exames e uma sequência de notícias difíceis se tornaram rotina na nossa vida. Mas ela, Amanda, sempre estava pronta para os próximos passos e disposta a enfrentar o que viesse pela frente. Não lembro de ouvi-la reclamar, murmurar ou de pensar em desistir. Isso ele escreveu no dia que ela morreu. Ela lutou como guerreira, mas sempre sensível aos seus filhos e ao seu marido. Sempre incentivando o melhor nos filhos e torcendo para que seu marido continuasse a fazer o que tanto ama. Mas hoje a luta dela terminou. Graciosa como sempre, a Amanda hoje foi encontrar o seu Redentor. Livre de dores, sofrimento e pesar. Hoje ela encontrou a cura completa e perfeita para tudo aquilo que tanto a oprimia. Hoje, com Cristo, ela experimenta pessoal e presencialmente os benefícios eternos da graça que nos salvou. A saudade que ela deixa é sem fim. Mas ao mesmo tempo encontramos paz na bendita esperança da salvação e conforto no fato de que hoje seu sofrimento teve fim. Nesses dias não buscamos soluções para os nossos dilemas, buscamos apenas o nosso bondoso Senhor. Estamos confiantes que Ele continuará a manifestar a sua graça e cuidado com a nossa família. Hoje queremos experimentar a presença de Deus e o seu conforto. A Deus toda a glória. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Talvez você justamente esteja passando, Gisele, pode vir. Talvez você justamente esteja passando por isso. Ou você vai passar. Deus permite e Ele jamais te abandona. Gisele vai cantar uma música e eu queria que o Senhor animasse o seu coração e que Ele renovasse o seu ânimo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Depois de um tempo, o Marcelo, esse rapaz, cuidou dos filhos e ele casou de novo. Casou com uma moça muito legal, de uma família muito legal. E ela adotou os filhos assim, como se fosse dela. E hoje eles estão começando a plantar uma igreja lá em São Paulo, super felizes e abençoados pelo Senhor. Então, meu querido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. A segunda lição desse texto de hoje, aí tem a ver conosco. A primeira lição é sobre a fidelidade de Deus, a segunda é sobre mim e você. Eu e você. Vai nos ensinar fidelidade diante das responsabilidades. Olha o que o texto diz. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando o Senhor, percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Agradou-se de José, o Potifar, e tornou-o o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado e a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Começou ruim a história. Começou sofrida a história de José no Egito. Ele começou preso, angustiado, apavorado, mas Deus estava com ele e José prosperou. Que lindo isso aqui. E a lição que a gente aprende aqui, de várias maneiras, né? É que José, ele era filho
de uma família importante. Ele não era totalmente um filhinho de papai, né? Porque ele cuidava dos rebanhos e tudo mais. Mas ele tinha privilégios na casa dele. Mas a hora que a coisa mudou, a hora que o chão dele sumiu e ele se viu como um escravo, sabe o que ele fez? Ele foi o melhor escravo de Potifar. Ele não ficou fazendo corpo mole. Não, mas na minha casa eu não fazia isso. Não, mas nunca me mandaram fazer isso. Na minha casa não tinha essa responsabilidade. Não. Deus abençoou José, mas ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Sabe por quê? Deus não abençoa nenhum preguiçoso. E Deus não abençoa nenhum relaxado. Pelo contrário, Deus é o companheiro ativo de todos os que trabalham com honestidade. Essa frase de J.I. Dickerson. Deus é o companheiro daqueles que trabalham com fidelidade e com honestidade. Muito obrigado, João. Você está trabalhando com muita fidelidade. Obrigado. Mas é isso, a história começou ruim, mas José fez o que ele tinha que fazer, ele não ficou enrolando. Tudo bem, agora eu sou escravo, então vou trabalhar direito como escravo. E ele foi o melhor escravo de Potifar, tanto que Potifar percebeu isso. Vocês que trabalham e que têm chefe, deixa eu falar uma coisa para você. O que o seu chefe quer saber de você é se você vai trabalhar direito ou não, ponto final. Só isso que ele quer. Ele quer que você trabalhe direito. Como José. Como José. Quer ter a bênção de Deus na sua vida? Nessa área? Quer ter a bênção de Deus na sua vida, na área do seu trabalho, das suas responsabilidades, sejam elas quais forem? Seja fiel. Foi isso que aconteceu com José. Se ele tivesse sido relapso nas suas obrigações e nas suas responsabilidades, certamente a bênção de Deus não viria sobre ele. Mas ele foi fiel, como escravo, longe de casa, numa condição ruim, porque escravo não tem vida boa, gente. Escravo é escravo. Mas ele foi fiel e Deus o abençoou. Então, em certos momentos na nossa vida, não vai fazer diferença muito a sua família. Não, mas eu sou filho de tal pessoa. Tem momentos na nossa vida que não faz a menor diferença isso. Vai ter momentos que talvez não faça diferença a sua formação. Não que isso não seja importante, mas estou falando de situações específicas. Vai ter momentos em que a formação não vai fazer tanta diferença. Vai ter momentos em que a sua preferência não vai fazer diferença. Ah, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Vai ter hora que não vai dar para escolher. Vai ter hora que a gente vai ter que encarar o que está na nossa frente. E José fez isso. Tudo bem, eu tenho que ser escravo? Eu vou ser o melhor escravo. Então, meu querido irmão, se o seu momento hoje de vida profissional, mesmo que você seja dona de casa e tenha suas atribuições em casa, que dá muito trabalho, estou falando aqui de responsabilidades, não estou falando só de profissão. Mas se o seu momento hoje é de ser um escravo na casa de Potifar, no sentido de você estar fora da sua zona de conforto, eu quero te encorajar, seja o melhor escravo de Potifar que você puder ser. Se o que você tem para fazer hoje não é o que você gosta, não é o que você se planejou, não é aquilo para qual você se preparou, mas é o que temos para o momento, seja fiel, porque isso é uma prova de caráter. E certamente Deus está olhando isso. E Ele não vai te colocar no muito, se você não for fiel no pouco. Você acha que um dono de supermercado, que pega um caixa roubando, vai colocar esse caixa como tesoureiro? Ou trabalhar no financeiro? De jeito nenhum. Porque se ele não é fiel no pouco, por que eu vou abrir as portas para ele? Agora, a bênção de José e a prosperidade de José nos mostram que ele era fiel. Que ele era fiel naquilo que ele tinha que fazer. E José então prosperou numa terra nova, diferente,
Ele prosperou num lugar que tinha costumes diferentes. Ele não ficou criando caso. Ele fez o que ele tinha que fazer. Uma língua diferente. E ele cresceu e ele se tornou administrador geral do Potifar. E o Potifar, depois do faraó, era o cara. E ele tinha casas, e ele tinha campos, e ele tinha um monte de coisa. Então José cresceu de verdade na sua profissão. Ele cresceu e prosperou, e a bênção de Deus estava sobre ele. E aí eu me lembro de um texto de Provérbios que eu gosto demais, que diz assim: você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis, em vez de trabalhar para gente comum. Está vendo como a Bíblia não erra? Não é? Conhece alguém incompetente no que faz? Não para em lugar nenhum. Nunca vai para frente. Fica andando em círculos e patinando na vida. Esse é um incompetente, irresponsável, infiel. Conhece alguém muito competente no que faz? Eu conheço. Aqui tem vários. Ele servirá reis. Foi exatamente o que aconteceu com José. Porque a bênção do Senhor estava sobre ele, mas José foi fiel. Além disso, o texto diz que Potifar percebeu que José era diferente e que tinha uma bênção sobre ele. Potifar, ele não temia a Deus, ele temia os deuses dele. Ele era um egípcio. Mas ele olhava para José e falava assim: esse menino é diferente. Tudo que eu peço para fazer, ele faz. Ele vai além, ele faz melhor do que eu peço. Ele não fica de conversinha. Ele não fica falando mal. Ele faz e ele trabalha direito e ele é abençoado. Oh, esse menino é especial. Eu vou abrir as portas para ele. E José foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele falou: quer saber, José? Cuida de tudo que eu tenho. Cuida de tudo que eu tenho. Versículo 5 diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Gente, a história está melhorando bastante, graças a Deus. Que bom. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. Tudo. Tanto em casa como no campo. E aqui a gente tem uma lição importante, meus queridos. Deus trabalha assim. Ele nos abençoa, mas a história não pode parar aí. Ele nos abençoa para que a gente seja bênção para outros. E Ele quer nos usar como canal de bênção no lugar onde a gente está. Igualzinho José. Por isso que é muito ruim. É péssimo. Quando tem alguém que se diz cristão e age diferente de José. Tem gente que se diz cristão, cria casa onde está, só arranja problema, não trabalha direito, fala mal das pessoas, se é funcionário. Se é patrão, é injusto com os funcionários, trata mal os funcionários, não paga o que é devido, dá mau exemplo. Gente que fala uma coisa e vive outra. Não é assim que tem que ser. A Bíblia de José nos ensina integridade e fidelidade diante das responsabilidades. Mas que bom que é pessoas como José, que por onde passam, a bênção de Deus vai junto. Sabe? Tem alunos do ensino fundamental, do ensino médio, que por onde passam fazem diferença e levam a bênção de Deus para aquele lugar. Se você é um universitário, você tem que ser bênção onde você está. Num ambiente degradado que são as universidades, você tem que ser canal de bênção onde você está. Se você é um funcionário numa função simples, seja bênção na sua função simples. Se você tem uma função de maior responsabilidade, seja uma bênção maior ainda. Gente, leve a bênção de Deus com você, através do seu bom testemunho e do seu bom comportamento. Então essa é a nossa segunda lição. Ser fiel diante das nossas responsabilidades e do nosso testemunho. Porque Deus está vendo. Deus estava vendo José e Ele está nos vendo hoje. Então eu tenho algumas reflexões aqui sobre as suas responsabilidades. Diante daquilo que você tem hoje, e responda aí para você: hoje a minha responsabilidade é tal. Pensa aí. Certo?
Como é que você tem encarado? Com corpo mole? Com reclamação? Ou vamos em frente porque é isso que Deus está me dando nesse momento? E se Deus está me dando, é o melhor. Você tem sido honesto? Tem sido dedicado? Está fazendo jus ao salário que você recebe? Mesmo que você ache que é baixo? A pergunta mais difícil: é possível ver Deus na forma como você age? Deus está junto com você, ou Ele pode estar com você, na forma como você fala com as pessoas? Deus está com você na forma como você preenche o que você precisa preencher? Na forma como você paga o que você precisa pagar? Na forma que você vende o que você precisa vender? Dá para ver Deus nisso? Porque se não dá, estamos falhando na nossa fidelidade. E Deus diz assim: o que se requer dos encarregados é que eles sejam fiéis. Então esse é o chamado para mim e para você. Seja fiel diante da responsabilidade. Mas a gente tem mais uma lição. Desculpa. Mas antes de eu entrar nessa última lição, eu coloquei essa frase aí para nos lembrar o seguinte: José prosperou, graças a Deus. Todo mundo quer prosperar na vida. Quem quer ficar rico? Não responda. Mas você sabe que junto com a prosperidade vem muitas oportunidades e muitos benefícios. Com certeza. Mas vem também muitos riscos e muitas armadilhas. A prosperidade é tão boa quanto perigosa. E essa frase do Charles Swindoll, ele diz assim: para cada 100 homens que são fiéis no sofrimento, apenas um mantém-se fiel na prosperidade. Entenderam? Para cada 100 homens que ficam fiéis no sofrimento, e o sofrimento é ruim, apenas um fica fiel na prosperidade. Então a gente persegue a prosperidade e esquece que é um perigo. Porque junto com as oportunidades vêm as armadilhas. Então, e é isso que vai acontecer com José agora. E a nossa terceira lição, então, é sobre a fidelidade diante da tentação. E para ajudar a gente a entender isso aqui, eu pensei no seguinte, para te ajudar a decorar, e espero que você nunca mais esqueça disso. A tentação é inevitável, insistente, mas ela não é irresistível. A tentação é inevitável, vou falar daqui a pouco. Ela é insistente, mas ela não é irresistível. É isso que a história agora vai mostrar pra gente. Tudo bem? Já estão com sono? Não? Estão cansados? Dá pra gente ir, né? Vamos lá. Segura aí que agora o coração vai bater mais forte. Assim, Potifar deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, a mulher do Potifar, que todo mundo chama de Potifera, começou a cobiçá-lo e o convidou. Na verdade, a tradução certa poderia ser e ordenou, porque ele era um escravo. Venha e deite-se comigo. Ai, ai, ai. Estava indo tudo tão bem. Aí você olha para a situação, e fala assim, José tinha aqui uns 28 anos. O cara era um sucesso. Era o diretor lá de tudo. Era bonito, era atraente. E a mulher do Potifar olhou e falou, se eu te pego. E foi isso que ela fez mesmo. E ela chegou para ele e deu o golpe final. Aí você olha para a situação e fala, já era. José, não tem jeito, já foi. Foi bom até aqui, Deus te abençoou, agora já era.
Será que foi isso que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Olha só o drama. Mas ele se recusou. E lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim, e nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Sem vergonha. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ai, Jesus! E ela o agarrou pelo manto. Era Potifera mesmo. E voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Seu coração bateu mais rápido, não bateu? Bateu mais rápido, tenho certeza. Olha que drama, gente. Que situação. Ai, ai, ai. Vamos lá. A tentação, ela é inevitável. Inevitável. Partiu dela, ele não procurou. Partiu dela. Mas eu quero lembrar também que lá em Tiago, no Novo Testamento, está escrito que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, gente, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora, nós seremos tentados. Toda hora. Nós estamos num mundo caído, cheio de oportunidades. Nós temos um coração corrompido, cheio de desejos perigosos. Então, que fique bem claro, a tentação é inevitável. Todos nós seremos tentados constantemente. Se você encontrar alguém que diz que não é tentado, pelo menos na tentação da mentira ele já caiu. Porque todos nós somos tentados. E aí eu queria dizer o seguinte: diante disso, então, uma palavra: identifique áreas vulneráveis e evite situações de risco. Sabe, José, ele evitava ficar perto da mulher. Era um perigo. E ele evitou ficar perto dela. Não teste os seus limites. Não ande na beira do precipício, porque uma hora vai cair. Cada um tem as suas áreas, e a área de um é diferente da área do outro. Mas todos nós somos tentados, constantemente. Então, identifique essas áreas e evite situações de risco. Não brinque com fogo. Não ande na beira do barranco. Não teste os seus limites. Ao contrário, pratique o que Provérbios diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vai ser inevitável. Mas se a gente guardar o coração, é possível. A tentação é inevitável e a tentação também é insistente. Porque o texto do versículo 10 diz bem claramente que ela ficava dia após dia. Ai, que terror. Né? Um dia mandava um áudio, um dia mandava foto, outro dia mandava carinha com coração. José... Chega, não vou fazer muito teatro não. Mas dia após dia, gente, José tinha 28 anos. E antes que alguém pense alguma coisa, depois ele casou e teve filho. Ele era homem mesmo. Mas a tentação foi insistente. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eu quero te dar uma notícia, vai ser assim com a gente também. Olha o que o texto diz. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês,
anda ao redor, ele não desiste. Ele anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. E ontem nós fomos no zoológico de Americana. E a gente foi na hora que o cara estava dando comida para o leão e para a leoa. E o bicho começou a rugir. Eita, que medo. É aquele... É um negócio pavoroso. É isso aí, gente. O diabo não está de brincadeira, não. Sabe a tentação de hoje? Vai voltar amanhã. E vai voltar semana que vem. E vai voltar até o último dia da sua vida. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós vamos ser tentados, e vamos ser tentados dia após dia. E aí, o que será que aconteceu diante de tudo isso? Aí a gente vai ver a última lição, que a tentação é inevitável, ela é insistente, mas ela não é irresistível. Ela não é irresistível. Como eu já falei, né? Tudo colaborava para José enfiar o pé na jaca. Porque ele estava sozinho, foi traído, ele falou assim: eu preciso curar as minhas feridas emocionais, olha que oportunidade que eu tenho com a patroa. E ele podia, tudo colaborava. Alguns estudiosos dizem que provavelmente era uma mulher muito bonita, porque ela era casada com um homem muito importante. Então, tudo colaborava para José cair. E foi isso que ele fez? Não. Então, a gente aprende que ela não é irresistível, porque José resistiu, José recusou, e na hora que ela agarrou, que foi o pior, né? Na hora que ela agarrou, aí ele radicalizou. 3 palavrinhas para a gente decorar também. José resistiu, José recusou, e quando ela agarrou, que não tinha escapatória, talvez alguém falasse assim: Deus, agora não tem mais jeito, já me agarrou. Sempre tem escapatória. E aí ele radicalizou, e ele fugiu. Sabe o que é triste? O que é triste é que tem gente correndo na direção errada. Talvez no coração de algumas pessoas esteja justamente o desejo de ter uma chance dessa. Nossa, tudo que eu queria é uma chance dessa. Nossa, Deus está muito longe disso. Porque a atitude certa é resistir, é recusar e radicalizar. A hora que precisa, foge, sai correndo. E foi isso que José fez. Ele saiu correndo e deixou a capa na mão dela e saiu, sei lá com que roupa que ele estava. Então, para a gente terminar, que já está no horário, o que nós aprendemos com José, com relação à tentação? Primeiro, é possível vencer. É possível vencer, porque José era um homem como nós e resistiu. Olha o versículo mais claro da Bíblia sobre isso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e às mulheres. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. É mais claro do que isso impossível, gente. O que o texto está dizendo é: se você for tentado e você cair na tentação, você escolheu esse caminho. Porque Deus sempre dá uma possibilidade de escape. E José é a prova disso. José podia ter caído, mas ele correu, ele fugiu e ele resistiu. Toda tentação é uma prova de fidelidade. É um teste de fidelidade. Porque José, ele respondeu da seguinte maneira para aquela mulher. Ele falou assim, ó: eu não posso fazer isso com meu chefe. José foi fiel a Potifar e ele foi fiel a Deus. Ele falou assim: eu não posso trair esse homem. Ele confia em mim, ele me deu responsabilidades, eu não vou jogar isso fora. Não vou quebrar a confiança. Olha que exemplo de lealdade e de fidelidade, que coisa linda. E ele também foi fiel a Deus, porque ele disse assim:
Como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O mesmo Deus que permitiu que ele fosse escravo. E ele não se revoltou contra Deus. Ele guardou o coração. Estão vendo? Ele tinha tudo, gente, para fazer a coisa errada e não fez. Porque ele foi fiel. Foi fiel a Potifar e foi fiel a Deus. E um detalhe importante é que José chamou o pecado de pecado. Ele chamou o pecado de pecado, e isso faz toda a diferença. E aqui eu quero fazer um alerta, porque nós temos a mania péssima de racionalizar, que é ficar arranjando desculpa. E não é. É pecado, é pecado. Por exemplo, eu pensei em algumas coisas, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém estava vendo. Deus está vendo. Provérbios diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Talvez alguém pense assim diante da oportunidade: ah, mas não vai prejudicar ninguém. Não vai prejudicar ninguém. Mas se está ao contrário do que Deus diz, está errado, é pecado. E talvez o mais comum: eu tenho direito de ser feliz. Diante da oportunidade, eu tenho direito de ser feliz. Imagina José: eu fui traído, eu fui vendido, eu fui esquecido. Olha a chance que eu tenho direito de ser feliz. E eu quero lembrar que a verdadeira felicidade está em obedecer a Deus. É isso que o Salmo 1 nos ensina. Quer ser feliz? Obedeça a Deus. Então, é possível vencer. Toda tentação é uma prova de fidelidade. E por último, às vezes será preciso ser radical, como José. Ser radical significa cortar o mal pela raiz. E José não ficou ali abraçado com ela. Tem certeza? Será que é isso mesmo? Não, não me abraça não, vamos só conversar. Vamos sentar ali. Você acha que ia dar certo esse tipo de conversa? Não ia dar certo. A mulher agarrou, o bicho pegou, José saiu correndo. Isso aí é que um homem de Deus faz. Ele não fica andando na beira do precipício. Entenderam agora o que eu estou dizendo? Só que tem que guardar o coração. Porque se o coração não estiver guardado, homem ou mulher vão cair. Então, às vezes é preciso ser radical. Jesus deixou isso muito claro, porque ele disse assim: se o seu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta. O que Jesus está dizendo? Que ele quer uma igreja de gente mutilada? Não, não é isso. Ele quer gente radical. Quer radical. Se precisar, termine relacionamentos. Se precisar, mude de trabalho. Se precisar, mude de cidade. Se precisar, fique no prejuízo. Mas não negocie com o pecado. Porque o diabo nunca entrega o que ele promete. E o preço que a gente paga é sempre maior do que a gente imaginou. Então isso não é coisa de que se brinque. É coisa triste. E eu ouvi esses dias de um rapaz que eu também conheci, jogava bola com a gente lá no seminário. Pastor de uma igreja que estava crescendo muito, centenas de pessoas. Caiu em adultério. A esposa foi embora. E a igreja não se desfez, né? Mas ele não é mais o pastor da igreja. Que tristeza, gente. Que tristeza. O quadro de cair na tentação não é bonito. A propaganda é bonita. Mas o final é trágico. Então, eu não sei quais são as coisas da sua vida que você vai precisar tirar. Mas talvez tenha alguma coisa. E você vai ter que ser radical. Vai ter que ser radical. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. A história termina assim. A mulher com a roupa na mão. José fugindo. E agora, o que vai acontecer? Semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente continua. Mas eu sei que tudo isso que a gente conversou aqui hoje
talvez seja muito sensível para muitos aqui. Eu conheço a história de vocês. Eu não estou dando indireta para ninguém, eu já assumi esse compromisso. Estou simplesmente dizendo o que a Bíblia diz. Mas eu queria terminar com uma palavra de esperança. Assim como semana passada, eu queria falar da graça e do perdão de Deus. Porque talvez você, nesse momento, esteja vivendo uma vida de derrota em relação à tentação. E talvez, diferente de José, você esteja perdendo a luta. Mas eu queria dizer para você que Deus está pronto a perdoar qualquer pecado. Qualquer pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode cair, mas você não precisa continuar caído. Deus está te estendendo a mão para você levantar e te dar um novo começo. José não precisou cair, mas nós caímos. E quando a gente cair, a gente precisa confessar o nosso pecado. Eu tenho orado muito para que Deus use a história de José para nos incomodar e para nos acordar para a vida. A gente não pode viver de qualquer jeito. Então, nesse momento, eu queria orar com você. Eu queria que você fosse sincero diante de Deus. E falasse assim: Deus, a mulher está querendo me agarrar. Você sabe qual é a sua mulher de Potifar. Não estou falando só da área sexual. Estou falando de outras coisas. Mas você pode falar: Deus, a mulher está aqui, ó, está dando em cima de mim. Um exemplo, tá, gente? Me ajuda, não deixa eu cair. Ou se você já caiu, confesse seus pecados, Deus vai te perdoar. Ele vai te levantar. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração e a nossa vida. E nós sabemos que o Senhor não está distante, o Senhor está conosco. E o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. E por mais desgostoso que seja a gente olhar para o nosso pecado, nós queremos olhar para ele à luz do perdão que o Senhor nos dá. E saber que o Senhor está pronto a perdoar, porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus fiel. Por isso, ó Deus, eu peço por cada um de nós, por aqueles que estão aqui hoje, que têm lutado contra a tentação, contra o pecado. Nos dá força, Deus, para a gente resistir. Livra-nos do mal, Deus, não nos deixe cair em tentação. Também nos leva à fidelidade diante das nossas responsabilidades. E que como filhos do Senhor, sejamos canal de bênção e exemplo do Senhor onde a gente estiver. E para aqueles, ó Deus, que se sentem esmagados pela culpa e pelo pecado, que o Senhor estenda a sua mão de graça e de perdão sobre a vida deles. Porque o Senhor é maravilhoso. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, e a comunhão, o fortalecimento do Espírito Santo estejam presentes na vida de cada um de nós, todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus que oramos. Amém.